aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e seja muito bem-vindo a essa série de entrevistas onde você verá a história de jovens que estão fazendo história antes dos 30. É isso mesmo. Nessas entrevistas você verá como jovens comuns, como eu e você, estão construindo um negócio dos seus sonhos e estão se desenvolvendo, mudando, reinventando a forma deles ganharem a vida. E agora você vai conhecer um pouco da história do Henrique e do Richard. Esses são dois jovens que trabalham com programas de afiliados e você vai descobrir um pouco mais de como que isso, dentro desse mercado digital, vai te possibilitar alavancar e crescer naquilo que você almeja. Henrique e Richard, sejam muito bem-vindos ao Mentalidade Empreendedora. E aí, pessoal? E aí, galera? Obrigado, Pedro, por essa oportunidade aqui de estar demonstrando um pouco do nosso trabalho para a tua audiência aí. Pô, muito legal, cara. Muito legal ter aqui vocês aqui, né, com a gente. Vocês sabem que a missão do Mentalidade Empreendedora é ajudar as pessoas a projetar suas vidas, desenvolver os seus negócios digitais e fazer a diferença no mundo, né? E não é por acaso, né, que vocês estão com a gente, tanto no nosso grupo do Coach Premium, né, como junto com a gente no Acelerador Digital, em todas as iniciativas que a gente tem, né? É um prazer para mim ter vocês hoje aqui compartilhando um pouco dos resultados que vocês têm alcançado, não só, né, dos resultados financeiros, né, mas do impacto que vocês dois têm provocado aí nesse mercado de afiliados brasileiro, que é um mercado que está só começando, né, cara? Com certeza, exatamente, cara. A gente vê que enxerga esse mercado com um potencial gigantesco e a gente só está no início mesmo. É muito legal. Eu queria que vocês compartilhassem, né, um pouquinho, vocês que têm um modelo, né, de trabalho de afiliados um tanto quanto diferente, né? A gente aqui no Mentalidade Empreendedora já entrevistou algumas pessoas, já bateu papo com algumas pessoas que trabalham profissionalmente como afiliados, pessoas como o Michael Risse, o Vitor Damasio, né, do Congresso de Afiliados, amigo nosso, o próprio Anderson Chipak, que é uma referência nesse mercado, né, Paulo Faustino, entre outros. E todos eles trabalham de uma forma peculiar. Até a gente mesmo, né, do Mentalidade Empreendedora, a gente trabalha como afiliado de uma forma peculiar, que é colocando a nossa cara, né, promovendo produtos que a gente recomenda e usa, né, formas de vídeo, blogs, lista de e-mails para promover esses produtos, mas vocês trabalham de uma forma diferente, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é essa forma tão diferente e inusitada que vocês trabalham, gente. Pois é, Pedro, a gente tá indo contra a maré, realmente, né? Você pode dizer dessa forma. Há um tempo atrás, quando a gente começou realmente no marketing digital, começou a estudar, a gente realmente seguia tudo que é ensinado, tudo que essas pessoas que você citou aí, criação de lista, relacionamento e tal, e a gente começou dessa forma também. Só que isso não bastava pra gente, realmente não era o suficiente pra gente ter resultado. A gente entende que em qualquer coisa que você for se aplicar, realmente é aquela regra dos 80-20, né? Só que pro marketing digital ainda a gente diz que seria 95-5, porque realmente são poucas pessoas que têm um resultado considerável mesmo, consegue sustentar e se manter do marketing digital. Então a gente testando várias coisas, a gente acabou chegando na nossa metodologia, um método totalmente diferente que vai totalmente contra o que é ensinado em outros cursos, em outras metodologias assim, que há no mercado. A gente desenvolveu essa nossa metodologia justamente porque a gente foi dos 5% que não teve resultado com o que era ensinado nos outros cursos. A gente não conseguia ter os resultados que todo mundo prometia com o que ensinava, né? A gente tentava e não conseguia. A gente foi, entre aspas, obrigado a criar isso, a fazer coisas diferentes para poder alcançar resultados diferentes. Entendi. Henrique, você fala assim que o método de vocês ele vai contra, assim, mas eu acho que até para o nosso amigo empreendedor que está ali do outro lado e que está desejoso, né, de acelerar seu negócio, de desenvolver novos negócios,
Eu acredito que um termo seria complementar. Você não acha, Henrique, que o termo seria um complementar, que a estratégia de vocês ela é muito explosiva quando ela se complementa com essas outras estratégias? Como que vocês veem isso? Até porque a gente acaba chegando nesse ponto de qualquer forma, é que hoje a gente começou de uma forma, hoje a gente já está de uma forma totalmente diferente. Então realmente a gente vai adaptando o nosso método conforme o cenário, conforme a situação atual do mercado. E o que vai tanto contra a maré, o que eu disse, assim, né? Na verdade acaba se complementando. É que a gente não cria lista, desde o começo a gente não criou lista para trabalhar como afiliado nos nichos. Né? Cara. Então você, calma aí, você trabalhava como afiliado, mas não criava lista de e-mails, né? A gente fala que lista de e-mail é o coração do negócio digital, né? E você conseguiu provar que não precisa ser assim? Dessa forma. A gente testando com os nossos testes, nossas técnicas, assim, que a gente acabou chegando num método que não precisava realmente ter lista de e-mails e relacionamento com a lista para ter resultado. E até para se tornar top afiliado de alguns produtos que a gente acabou tendo como consequência. Cara. Olha só, como que é o nome dessa forma de trabalho, né? Que é desse modelo de trabalho. Vocês não criam lista, vocês não têm blog, vocês não fazem vídeos. Não fazemos vídeos também. Também não. Caramba, cara. Como que é o nome disso, dessa forma de trabalho? Basicamente, depois que a gente viu assim, que a gente acabou alavancando até alguns produtos para até 150 graus no Hotmart, né? E a gente chegou, vamos chamar de um funil 150 graus, porque é uma técnica que eleva produtos até aos 150 graus do Hotmart, de tanto vender eles, né? E pode ser aplicado por qualquer pessoa. Então não precisa a pessoa ter, por exemplo, um conhecimento específico num nicho, né? Para ter relacionamento, algo, criar conteúdo naquela área. Não tem essa necessidade. A necessidade são outras, né? Entendi. Mas me fala o seguinte, olha só. Beleza, vocês não usam lista, vocês não tem blog, não tem a necessidade para aplicar essa estratégia, né, de trabalho que vocês têm como afiliado. Não precisa de blog, não precisa de lista de e-mail, não precisa de vídeo, mas fala de resultado. Aí o cara pode estar falando, mas ele não tem lista, não tem blog, então qual é o resultado que eles conseguem alcançar com isso? Será que consegue ter algum tipo de resultado, né? Quais os resultados vocês já conseguiram alcançar aplicando essas estratégias aí? Então, em 2014, no ano passado, em 6 meses que a gente está trabalhando junto, que tem a nossa empresa, e só como afiliados, para frisar que é só como afiliados. Só como afiliados. Lembrando, sem nenhum e-mail capturado na lista. A gente alcançou faturamento total em mais de um produto, né? De 150 mil em 6 meses. 150 mil em 6 meses, trabalhando exclusivamente como afiliados. Isso. E mais em torno de 10 a 12 mil de premiações em diversos tipos de premiações com rankings de afiliados, né? Em vários produtos dele. Tanto que foi em premiação em dinheiro, premiação em cruzeiro, MacBook, celular, iPhone, várias coisas que a gente já ganhou. Entendi, legal, cara, legal. Pô, parabéns pelos resultados que vocês têm alcançado, tá? Realmente é um resultado expressivo, né? Para um mercado que é tão novo, né? Que é esse mercado de afiliados. Parabéns, realmente. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco, né? Com o nosso amigo aí que está aí do outro lado, que muitas vezes ele tem, às vezes é uma barreira para ele, né? Às vezes ele enxerga que a possibilidade dele trabalhar, ele acha legal esse mercado de afiliados, ele já viu alguma coisa, já viu gente falando, eu mesmo falando aqui, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Mas às vezes ele tem vergonha, né, cara? Vergonha às vezes de gravar um vídeo como esse que a gente está fazendo aqui, ou vergonha mesmo ele acha que ele não é capaz de escrever um artigo, fazer um blog, né? Isso tudo acaba se tornando uma barreira para eles, né? Como que eles podem dar os passos? Qual é a fonte aí que gera esses resultados? Ou o que eles precisam começar a aprender para
para começar a ter esses resultados? O que vocês usam aí? Fala um pouquinho de ferramenta, não precisa, né? Entrega aí um pouquinho aí desse ouro de vocês aí, pô. Antes, Pedro, eu gostaria só de comentar uma coisa. É que nós somos digamos assim, um afiliado diferente. Mas não quer dizer que não é importante, ou melhor, você pode ser um especialista em um nicho específico, pode ser um nicho de importação, saúde, outro nicho, você querer fazer um blog, construir um blog, criar relacionamento com as pessoas, construir lista. Então, vai de você. Você tem que, pelo menos, primeiro encontrar que tipo de afiliado que você é. A gente achou, na maneira como a gente trabalha, que a gente trabalha exclusivamente com tráfego, jogando tráfego através do Facebook, para um produto, né, e construindo relacionamento com ele de outra forma, né? Mas nós somos assim, mas talvez você que está nos assistindo seja um afiliado que queira trabalhar apenas com lista, mas construir através do YouTube é uma opção, né? Porque nós nos encontramos nesse método porque a gente não tinha afinidade com nenhum tipo de nicho, a gente não era nem bombado para fazer algo no nicho de musculação ou de fitness, por exemplo. E a gente não tinha a melhor alimentação possível para poder se falar sobre esse tipo de coisa também. A gente não tinha nenhum e-commerce de dropshipping? Não fazia importação nós mesmos, assim. A gente já fazia importação pessoal, mas não importação como e-commerce, realmente. A gente também não, sei lá, por exemplo, a gente não fazia altos investimentos, por exemplo, em bolsa, esse tipo de coisa. Então a gente não tinha um conhecimento específico numa área. Sobre esses nichos que fazem mais, assim, que tem um maior sucesso dentro do marketing digital. Né? Tem maior disponibilidade de produtos para você trabalhar, né, vender eles. A gente não tinha nenhum conhecimento específico nessas áreas, assim, então a gente não, se a gente fosse pegar algum nicho desses, a gente teria que nos aprofundar ainda mais no nicho, né, no conhecimento, para poder gerar conteúdo de qualidade. Só que naquele momento a gente estava, talvez, também querendo assim, esteja esse momento que sem dinheiro, sem tempo e sem saber mais muito bem o que fazer. A gente foi meio que a última cartada, né? A gente vamos fazer diferente. Foi tentando alguma coisa, vamos tentar fazer dessa forma. Talvez dê certo. Que foi uma sacada, na verdade, que a gente teve quando participando do Afiliados Brasil, do evento presencial do ano passado, em 2014, em São Paulo. Que o Paulo Faustino até comentou assim que a forma que ele mais gostava de vender era vender sem criar lista. E a gente falou, mas como assim? Como assim que ele está vendendo sem criar lista? Né? E ele mostrou o faturamento dele, era gigante. Só que ele vendia lá na Europa, né, a maior parte dos produtos dele. E, vamos testar aqui então, vamos tentar fazer diferente. E foi o que deu certo. Eu tinha um conhecimento específico na área de segmentação de públicos no Facebook, eu já vinha estudando há alguns meses. E o Richard ele já estava elaborando uma técnica para funil de vendas daí, né, para conduzir o lead daí no funil para chegar até realizar a venda. Então a gente uniu as duas técnicas e acabou chegando ao nosso método atual. Então vocês usam o Facebook como uma fonte importante de tráfego, né? Mas esse método ele pode ser aplicado com outras fontes de tráfego? Com certeza, sem dúvida alguma. Que até é o momento que nós estamos agora. A gente até sofreu uma queda no faturamento, em vendas e tudo mais, por causa que a gente não diversificou o nosso negócio em si. A gente aprendeu da pior forma possível, né? Que foi perdendo em números. Na verdade, a gente tentou diversificar, só que dentro da mesma plataforma, né? Só que quando aconteceu o problema, que a gente foi ver que a gente tinha que ter colocado fora dela também. Né? Daí hoje a gente já está fazendo o que a gente chama de topo do nosso funil, trazendo pessoas de várias fontes de tráfego diferentes. Isso, que legal, fazendo vários testes, que daí é o que realmente a gente vê que vai dar muito mais certo, né? Porque aí você não depende exclusivamente de uma plataforma, mas sim se você tem uma rede, né, de plataformas de tráfego dele. Bom, então em relação às fontes de tráfego, né, quais são as outras fontes de tráfego que vocês utilizam? Então, mais recentemente que a gente começou a aplicar isso, né, no nosso negócio, mas a gente está testando o YouTube agora, que a gente vê que realmente é uma fonte de tráfego muito boa, e também juntamente já está analisando como que a gente pode fazer a nossa própria rede de display, que seria assim, que der através de outro site, de Media Buy mesmo, através do Media Buy. Só que a Media Buy é um processo um pouco mais demorado, né? Porque demanda que a gente encontre sites de vários nichos diferentes, que a gente entre em contato com os donos do site, que a gente possa... Tem um outro processo que é bem mais demorado.
né? Mas agora a gente já está no YouTube mesmo, que tem um potencial gigantesco. Legal, muito legal. Gente, a gente falou bastante a respeito de técnicas, né? Falamos aí das estratégias, vocês estão revelando aí estratégias que são realmente novas, né, no Brasil. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho a respeito de propósito. Né? O cerne, né, do Mentalidade Empreendedora é ajudar as pessoas a encontrar os seus propósitos e a partir daí, né, fazer com que elas consigam desenvolver os seus negócios. Qual é o propósito, qual é a missão de vocês com esse trabalho que vocês têm feito aí com esse mercado de afiliados? Conta um pouquinho pra gente. Então, Pedro, a princípio, realmente, quando a gente estava começando lá, testando, eu estava com uma dívida de 20 mil reais, o meu propósito, evidentemente, era me sustentar. Era o único fim mesmo que a gente estava querendo ali, era ter dinheiro para poder realmente sustentar. E porque a gente acreditava fielmente nesse mercado, a gente acreditava que realmente o marketing digital veio para ficar e realmente poderia nos tirar da situação atual que a gente estava e revolucionar a nossa vida. E foi o que realmente aconteceu. Foi o que a gente conseguiu realizar daí depois através da nossa técnica, do nosso método. Então hoje, o que a gente pode falar, qual que é o nosso propósito? Até, você sabe muito bem, né, que a gente está fazendo coaching com você até, e conversa já há um tempo. Se o nosso propósito até hoje fosse só de ganhar dinheiro, a gente podia estar muito maior do que a gente está hoje. Porque era só a gente pegar nosso método realmente, o que a gente faz, e multiplicar ele. Multiplicar ele em outros produtos. Através de funcionários. A gente contratar funcionários para fazer o que a gente faz hoje. Ao invés de nós mesmos fazermos, a gente contrataria pessoas para fazerem isso. E a gente até tem essa ambição de fazer isso para realmente ter uma sustentabilidade melhor para a nossa empresa. Só que, por que a gente não fez isso ainda? Nos últimos 3 ou 4 meses tem muita gente falando com a gente, perguntando o que a gente faz, querendo saber, pessoas que estavam no mesmo momento que a gente estava antes. E eles têm essa sede por conhecimento, justamente porque a gente teve um crescimento muito rápido, né? E a gente saiu do zero, do negativo, que a gente falou, né? Do negativo, né? Do menos 20, né? Menos 20 mil, né? Era situação crítica, realmente. Hoje a gente tinha resultado ou não tinha. Então, e a gente conseguiu contornar a situação. Então, as pessoas procuram a gente para saber o que elas podem fazer também, como que elas podem aplicar esse mesmo método para ter o mesmo resultado, um resultado parecido. Então, a gente assumiu como um compromisso, realmente, como um propósito de a gente ajudar essas pessoas. E como que a gente faz isso? A gente está desenvolvendo um método, uma metodologia elaborada, além do que a gente aplica, mas uma forma que a gente possa ensinar isso para frente, né? Tem uma metodologia realmente, né, em cima do método. E não só algo que é aplicado ali, mas algo que pode ser repetidamente replicado por outras pessoas. Isso mesmo. Então é algo bem mais complexo de ser feito, por isso que está demorando tanto tempo, né? Mas hoje, o que eu posso falar assim, que o nosso propósito, que a gente pegou mesmo como propósito de trabalho, é revolucionar o mercado de afiliados no Brasil. E realmente transformar ele para algo realmente sustentável e que pode ser reproduzido, pode ser alavancado várias vezes. Realmente por qualquer pessoa. E isso, consequentemente, a gente vai mudar a vida de muitas pessoas, né? E a gente quer fazer isso porque a gente assumiu esse compromisso, porque se a gente teve esse resultado, a gente transformou a nossa vida, várias pessoas ajudaram, a gente não fez isso sozinho, várias pessoas ajudaram nisso no decorrer desse tempo, a gente quer também passar essa mesma informação, essa mesma experiência de vida para as pessoas fazerem o mesmo daí, ou melhor até. Até esses dias atrás ali, algumas pessoas vêm falando com a gente no chat, no Facebook, nosso grupo no Facebook que a gente tem, e algumas dicas que a gente dá ali, por escrito mesmo, sem ter um curso, sem ter nada, as pessoas já vêm com resultados ali, já falam, já consegui faturar tanto no tal produto. E isso é incrível mesmo. Porque hoje está tão disponível a informação, é só a pessoa ter o cuidado, aprender aquilo ali e aplicar. Então não tem segredo mesmo. E é isso, daí a gente tem esse propósito nosso de realmente transformar o mercado. Transformar o mercado para algo que as pessoas possam fazer de forma sustentável e tenham segurança nisso. Né? E não que seja algo que possa parecer arriscado. Que nem um último hangout que a gente fez,
perguntaram pra gente, mas então tem que ter muito dinheiro para investir e tal. Não, cara, a gente começou negativo, a gente investia 5 a 10 reais por dia. Isso não dá nem 300 reais por dia. Hoje a gente investe muito, muito mais que isso. Só que todo mundo tem um começo, você tem que começar. E a gente está abrindo as portas para o começo, para que o começo, que essas pessoas, que elas possam começar de uma forma diferente. Né? Não com que só todo mundo ensina que tem que fazer isso. Não, a gente está abrindo novas portas. Você pode fazer também desse jeito. O compromisso realmente é de facilitar isso, as pessoas. Exatamente. Né? E que não seja algo muito complexo. A gente vai ver que um funil de vendas ele é extremamente complexo, é muito grande o processo do funil inteiro. E para a pessoa que está começando, ela pegar e fazer um funil completo já demora muito tempo. Imagina para ela analisar onde que ela está errando ainda naquilo ali. Então é algo extremamente complexo. Então a gente procura minimizar isso o máximo possível para ela chegar no primeiro objetivo, que é a primeira venda dela. Ela realizou a primeira venda, ela vê que aquilo ali é possível e ela pode dar continuidade no trabalho depois. Legal, gente. Poxa, tô realmente feliz de ter vocês aqui, né, compartilhando esse conhecimento, né, e o propósito de vocês de alavancar o mercado de afiliados, né, com o nosso amigo empreendedor que está aí do outro lado e que está buscando, né, muitas vezes uma alternativa, uma saída, né, para a situação que ele se encontra, ou até mesmo uma forma dele acelerar os resultados, né, do negócio que ele já começou, que ele já deu os passos. Né? Eu vejo realmente hoje dentro da estrutura do Mentalidade Empreendedora, né, a gente começou como o mercado, como marketing de afiliado, como nosso fator principal, e hoje ele já não é o fator principal, né, já não é o que movimenta o maior volume de receita dentro do Mentalidade Empreendedora, mas a gente começou com o mercado de afiliado como essa porta de entrada para o mercado, para o Mentalidade Empreendedora se pagar desde o primeiro mês e toda essa dinâmica. Né? Então eu vejo realmente o mercado de afiliados como uma grande alternativa de quem está começando, está dando esse pontapé inicial aí dentro do mercado do marketing digital, do empreendedorismo digital. E estou muito grato de vocês estarem aqui contribuindo com esse conhecimento e com os resultados de vocês. Né? Porque não é só o conhecimento teórico, né, de alguém que leu alguma coisa num livro, ou alguém que foi ali e fez um cursinho e tem um certificado para mostrar que tem aquele conhecimento. Não, vocês foram lá, aplicaram e tem resultados reais. E isso é o que vale, né, que é a conquista da legitimidade. Né, algo que o Flávio, né, o Flávio Augusto, meu mentor, ele fala muito, né, sobre isso, sobre esse ponto da legitimidade. Eu percebo que vocês têm legitimidade para falar sobre esse assunto, né, de gerar resultados a partir de anúncios no Facebook ou de fontes diversificadas, né, de tráfego. E estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu queria que vocês deixassem aí uma dica, né, para acelerar os resultados de quem está começando nesse mercado, uma dica aí matadora para acelerar os resultados desse amigo empreendedor que está aí do outro lado e que está buscando gerar mais resultados no negócio dele. Legal, Pedro. A gente também agradece muito por ter tido essa oportunidade, né, de falar com a tua audiência um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente... Do nosso trabalho, do que a gente consegue gerar de resultados hoje. Entregar mais uma opção para eles também, né? Mais uma opção diferente para aquele que não... Mostrar realmente que é possível. É possível e tem algo mais, né? Não há algo limitado. É só isso que você tem que fazer, pronto, acabou. Não. Tem como você sair um pouco fora da caixa, igual o Flávio Augusto fala, né? E, verdade. E fazer um pouco diferente do que realmente o pessoal faz. Uma dica que a gente poderia dar, que é algo que a gente já fala muito. Uma de cada, tá? Uma de cada. São 2 dicas aí. Beleza, então a minha dica assim, que eu posso falar que é algo que deu muito resultado pra gente, que também foi que transformou realmente a minha vida, foi que eu fiquei por muito tempo parado só estudando. Sei lá, gastei mais de 10 mil reais, 20 mil reais em um ano, só em cursos e palestras e eventos. E estudava aquilo lá ao máximo, ia procurar mais conteúdo, só conteúdo, e que eu achava que uma hora ia acabar o conteúdo e eu sabia tudo e ia aplicar.
e não acaba nunca. Você tem que estudar todo dia e todo dia vai ter mais coisas para estudar. Não tem como. Então você tem que aceitar isso, que não tem como você estudar tudo e cada pouco que você estudar, você estudou, sei lá, meia hora, 1 hora no dia, você pega aquilo que você estudou e aplica. Terminou de aplicar, vai lá, estuda mais um pouco e aplica de novo. Não vai acumulando, seja acumulador de conhecimento que você não vai conseguir ter resultados. Isso é fato, é um fato mesmo. Eu vou reforçar a ideia do Henrique também, de você pegar e aplicar, mas também de testar muito. Testar. Você aprendeu algo, diversifica e testa. Talvez na primeira tentativa você não consiga, mas na segunda você consiga, na terceira melhor ainda, na quarta mais ainda. Então o importante é você aplicar e testar muito. Ou talvez na 10ª tentativa você não consiga ainda, mas Sim. lá na 50ª, na 100ª vez você consiga. Mas o negócio é que você tem que testar muito, muito mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, mas quantos anúncios vocês fazem para testar determinado tráfego, determinado público? Cara, não tem um número certo. Você tem que testar até você estar satisfeito com aquilo lá. E mesmo assim depois... E mesmo assim, depois que você tem um anúncio, algo que está dando muito resultado, você vai lá e testa mais um pouco, porque sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. Então não tem fim mesmo. Você tem que ser uma persistência acima de tudo. Persistir até o final. Até você realmente ter um resultado que vai te agradar e você pode alavancar teu negócio. Se nós tivéssemos desistido quando nada estava dando certo, talvez a gente estivesse aqui hoje, né, conversando com o Predo, conversando com você. Uhum. Então a gente não foi fácil, a gente ficou longos meses testando e nada funcionava pra gente. Daí que a gente continuou e pensou fora da caixa e a gente conseguiu os nossos primeiros resultados. Isso. E o primeiro resultado que a gente teve não foi o melhor. Com certeza não foi o melhor. A gente teve o primeiro resultado e depois que acabou tendo melhores depois mais pra frente, que foi que realmente resultou no sucesso que a gente tem hoje. Acho que é isso que seria as dicas assim, que a gente poderia dar, que realmente é algo que vai já alavancar o resultado, com certeza. Isso mesmo. Então é isso. Obrigado, Henrique e Richard, por essa dica, essas dicas aí maravilhosas para nosso amigo empreendedor. Eu acredito que isso vai fazer com que ele acelere, né, os resultados dele e comece a colocar aí em prática o que ele tem aprendido. Né? Muito legal. Obrigado pela participação de vocês e por todo esse conteúdo aí de valor que vocês entregaram para a nossa audiência. Valeu!